versículo 31 ao 34. Nós estamos na série Aprendendo com a Vida do Apóstolo Pedro. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 34, que diz assim: Lucas 22, 31 ao 34. Vamos ver o título da leitura. Pedro é avisado. Pedro é avisado. Vou falar mais uma vez. Pedro é avisado. Diz assim o texto: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Continua falando conosco de maneira clara, poderosa e simples. Eu repreendo nessa noite tudo aquilo que não provém de ti no meio das mentes e dos corações, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu falei sobre Pedro reparou e o perigo que acontece quando nós reparamos. Quando nós reparamos a vida do outro, que os outros falam, e o diabo consegue tirar o nosso foco da cruz ou de Jesus, nós afundamos. Eu abordei isso na semana passada e espero que você esteja firme, olhando com o seu olhar fixo para o Senhor Jesus. Se você não olhar, sai do ministério, larga a igreja, larga tudo, porque os seus olhos não ficam fixos em Jesus. Você olha, repara defeito, repara tantas coisas, e tudo isso pode tirar o seu foco do evangelho, daquilo que você foi chamado. Jesus chamou Pedro, como nós vimos na semana passada, vem, como Jesus hoje está te chamando, vem. E Pedro foi, ele andou sobre as águas, mas a palavra reparou é fantástico. Ele reparou, ele olhou, ele perdeu o foco. E quando nós perdemos o foco, quando nós reparamos, nós caímos. Existe muito sobre a vida de Pedro que nós podemos aprender, crescer e nos desenvolvermos. Hoje, o próprio título nos fala: Pedro é avisado. Isso é fantástico. Esse ensinamento aqui é fantástico. Pedro ele é avisado sobre 2 circunstâncias que o texto nos mostra. Pedro ele é avisado sobre o diabo, que está peneirando a vida dele. O diabo está saculejando a vida dele para destruir ele, para fazer ele desfalecer da fé. Jesus alerta isso para Pedro. E Jesus alerta também para Pedro que ele iria negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Eu não sei você, mas eu tenho muito temor com os avisos de Jesus para a minha vida.
Quando eu era adolescente na igreja do Nazareno, eu era líder dos adolescentes, e nós tínhamos ali sempre orientação, 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 orientação. E, logicamente, que nem todos seguiram as orientações, os avisos do que poderia vir a acontecer, os avisos daquilo que era certo e era errado, pautado na Bíblia. Pedro, ele foi avisado como eu fui avisado. Mas uma história da minha adolescência marcou muito a minha vida. É que um jovem da minha, quer dizer, um adolescente como eu, ele simplesmente não ouviu nenhuma das orientações e era membro da igreja, participava da igreja, dos cultos da igreja, e daqui a pouquinho ele começou a não vir tantas vezes, ele começou a ser envolvido por outras amizades, mas continuava frequentando a igreja. Até que um dia eu vi um furdunço dentro da igreja, era um domingo de manhã, era uma movimentação muito estranha, todo mundo muito agitado. E aí eu só ouvi de longe, eu não vou falar o nome dele, fulano levou um tiro na cabeça e morreu. Estava no lugar errado, com as pessoas erradas. E eu levei um susto, falei, não é possível, porque nós éramos, de certa forma, tão próximos, porque nós éramos uma igreja familiar, como a nossa igreja é, Ministério Rafá. E, infelizmente, meus irmãos, eu pegava um ônibus, a minha igreja era em Mesquita, eu morava em Nova Iguaçu, eu pegava um ônibus que vinha do outro lado de Mesquita, e, infelizmente, o ônibus passou e parou no ponto de ônibus, e eu vi o corpo desse jovem morto. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Ao longo da minha vida cristã, o que eu mais tenho visto, e eu tenho visto de formas diferentes. Eu vi quanto membro de igreja, eu vi, ninguém me falou, ninguém me disse, não foi você que me falou. Eu vi pessoas que foram avisadas, mas que pagaram para ver. E também vi, e continuo vendo, quanto pastor dessa igreja, pessoas que são avisadas, mas que também não escutam, não obedecem. E ao longo do tempo, eu fico avaliando, analisando, pensando, tentando entender o que leva alguém a não ouvir um aviso de Jesus. O que leva alguém a não acreditar que o caminho que está tomando vai ser um caminho de destruição? O que leva, o que pode fazer um camarada, uma mulher, um homem, um jovem, um casal? O que leva? Que loucura é essa? Isso acontece desde o Velho Testamento, desde o primeiro momento. Não acreditam que vai acontecer. Paga para ver. Eu não sei você. Isso aqui está na Bíblia para me ensinar que eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Quando você vê o Novo Testamento no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que foi escrito por um homem espetacular, Moisés, diz a Bíblia no livro de Deuteronômio, que nunca houve um profeta como esse homem, que Deus se revelava com ele claramente, Deus falava com ele claro. Moisés ouvia a voz dele, Moisés teve experiências espirituais tão fantásticas que o seu rosto, o seu corpo brilhava. E esse homem, ele viu um povo que não obedecia, e no final do livro de Deuteronômio, ele escreve sobre a obediência e a desobediência. Ele fala exatamente daquele povo que ouvir e obedecer,
o que vai acontecer, e o povo que ouvir e desobedecer, o que vai acontecer. Ele fala isso para um povo que foi selecionado para ser o povo exclusivo de Deus. Esse povo recebeu orientações de Deus, orientações civis, religiosas, cerimoniais, morais. Foi um código, primeiro código de leis do mundo, da forma estrutural, espiritual. E esse povo não obedeceu a Deus. Esse povo penou de uma maneira terrível. Quando você estuda, eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, e que você vê que esse povo judeu, por desobediência, mais de 6 milhões de judeus morreram de uma forma desastrosa. E quando você vê essa desgraça humana acontecendo com o povo, você vê exatamente que tudo essa destruição foi por causa de desobediência, de não ouvir os avisos, as orientações, os sinais que Deus está dando. Eu diria que o tema dessa mensagem é: você é louco se você não ouve a voz de Deus. Você não é mais teimoso, não é nem mais arrogante. É loucura continuar ouvindo as orientações de Deus e continuar vivendo da forma que você quer viver, do jeito que você quer viver. Isso é loucura. Eu perco as contas de quantas pessoas eu já avisei, eu já falei em Deus, mostrando texto bíblico, e a pessoa não quer. Não só eu, quanto todos os pastores que estão aí nesta igreja, que foram pastores que Deus selecionou, nasceram nessa igreja, que estão sendo formados nessa igreja, que falaram de Deus, da forma de Deus, por Deus, mas mesmo assim não ouvem as orientações. Isso é loucura, meu irmão. Isso é um descaminho para você, para os seus filhos. Eu me lembro de tantas histórias, e tem histórias que são tão pessoais e que se relacionam com as minhas experiências desta igreja na qual eu sou pastor. Quantas orientações eu dei para os pais: leva os seus filhos para a igreja, leva os seus filhos para a escola dominical, leva os seus filhos para a intercessão, venha para a intercessão, venha orar. Não ouvem, não querem ouvir. E mais, eu aprendo muito com Pedro, porque Pedro ele é fantástico. Como eu já disse para os irmãos aqui, para mim ele está louco. Ele respondeu Jesus. Versículo 33, ele fala assim: ele, porém, respondeu. Ele já sabia, quer dizer, nós estamos aqui entrando em momentos finais de Jesus na terra. Ele já tinha andado com Jesus no mar, tinha afundado, já tinha visto Jesus. Ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha proclamado que Jesus era o Filho de Deus. Ele responde a Deus. Ele responde a Jesus. Ele fala: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Isso é loucura, meus irmãos. Isso é loucura. Pedro lhe responde a Jesus. E quando você vê esse homem, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, ele responde. Ele fala: não. Ele está simplesmente negando e está dizendo que aquilo que Jesus fez, ou falou, ou toda a sua história, não, Senhor. Eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Isso é loucura, isso é humanidade, isso é cegueira. As consequências são horrorosas. Eu sofro quando vejo as consequências de casamentos de mal feitos, casas destroçadas, homens que não obedecem, mulheres que não obedecem, que desaguam nos filhos. São avisados, são orientados. Eu oriento os pastores dessa igreja que nas coisas que não são bíblicas, que nós não temos autoridades, porque é uma escolha pessoal, como eu falo: se eu fosse você, eu não faria assim, faz assado. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo, mas não fazem.
não obedecem, não ouvem. Isso é loucura, meu irmão. Isso é um descaminho. Nós estamos numa geração, lógico que vai piorar, por isso que eu estou pregando para você. Vai haver um tempo que você não vai ouvir mais. Eu sei que existem pessoas aí que estão com o coração quebrantado, mas você precisa ouvir, você precisa entender os avisos de Deus para a sua vida. Na Bíblia, nas mensagens, para de ser teimoso. Vai dar errado, aliás, já deu errado. O nosso projeto é falido, o homem é falido. O que Jesus faz para nós é claramente abençoador e diferenciado. Eu fico muito triste hoje, menos do que antes, mas fico triste porque eu amadureci muito, 53 anos, muitos anos de ministério, 30 anos de ministério. Eu olho e fico triste de ver o caminho que está aí na sua vida, mas é a sua escolha. Não há nenhum membro dessa igreja que não tenha sido avisado, ou seja, avisado qual o caminho certo a seguir. Nenhum. Os pastores falam, eu falo, orienta. Nós avisamos. O texto aqui é Pedro é avisado. Você já foi avisado o que você tem que fazer. E você vai arcar com as consequências das suas escolhas, mas não vai poder dizer que não foi avisado. E quantas pessoas que nós vimos que foram avisadas, que não ouviram, e deu no que deu, e dá no que dá. Eu não vi nenhum, e nunca vou ver, nem você, aquele que foi avisado e que obedeceu, que deu certo. Por exemplo, quando Jonas, que foi chamado para pregar para os ninivitas, ele foi lá e pregou para os ninivitas, eles se converteram, o que estava destinado para aquele povo não aconteceu, porque eles foram avisados e obedeceram. Jonas é que achava que aquele povo não era digno. Mas eles ouviram o que Jonas pregou e eles obedeceram. Gente, a Bíblia é modelo para mim e para você. Eu dei agora a aula sobre Daniel, que o povo de Judá foi levado para o cativeiro. Eles foram avisados que isso ia acontecer, mas eles não obedeceram. Judá foi invadido 3 vezes. Aquele que assistiu esse estudo sabe disso. E na última invasão, o rei que invadiu, Nabucodonosor invadiu a 3ª vez, porque os outros 2 reis quebraram os acordos, e Jeremias falava: não quebra o acordo com Nabucodonosor. Não quebra o acordo. O último rei de Israel não ouviu. Ele foi cegado e os filhos dele morreram na frente deles, porque não ouviram os avisos, as orientações. Eu sofria muito com isso. Eu ficava desolado, eu queria levar para minha casa, queria bater na cabeça, abrir a cabeça. Mas é sua escolha, é o jeito que você vai viver, é o jeito que você quer viver. Eu parafrasio Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É só o Senhor me mostrar o caminho que eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer, do jeito que eu quero. Não vale nada, meu irmão. Eu quero Deus na minha vida e eu quero que Ele fale comigo, por mais amargo, por mais doloroso, por mais... Eu prefiro tudo que vem de Deus para minha vida do que viver segundo aquilo que eu quero, aquilo que eu peço. Tá louco? Isso é loucura, meu irmão. Quando você continua lendo a Bíblia, no mesmo capítulo, no capítulo 22, versículo 54, Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não vou ler com você, mas você pode ler em casa, capítulo 22, versículo 54, Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês entendem uma coisa? Essa história de Pedro, ela é contada nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos contam essa história de Pedro. Essa história de Pedro, ela é falada por todos
todos eles souberam do que aconteceu com Pedro. Meu irmão, hoje em dia, com o advento do Facebook, a vergonha é assim, ó. É um estalo. E tem pessoas que querem viver dessa maneira, não se importam de estarem com a vida destroçada em público. Filhos, filhas, casas, ao ar livre, para todo mundo ver. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus te avisa hoje, para e obedece. Viva uma vida segundo os ensinamentos de Deus. Viva uma vida pautada dentro daquilo que o Espírito Santo te ensina. Não seja louco. Isso é loucura. Você viver dentro dos seus conceitos ou conceitos humanos, sejam eles quaisquer que sejam, são humanos. A conduta bíblica, o padrão bíblico, os alertas espirituais para nós são claros, irmão. A conduta que nós temos que ter, o padrão que nós temos que ter, a forma que nós temos que viver é clara. Somos avisados o tempo todo. Eu sentaria aqui, eu me lembro, eu conversei com o pastor Daniel esses dias, eu converso com eles todos os dias, enfim. E eu falei para ele que eu me lembro que uma vez no culto jovem, e ele pregou, culto abençoador, eu abracei com ele e falei, pastor Daniel, como é a nossa igreja, não tem muita história ainda, mas um dia ele vai ter, nossa, nossa igreja tem milhões de histórias de jovens, de homens, de mulheres, de casais, que eu orientei, que a Bíblia falou, que nós falamos, avisamos, mas não obedeceram. Avisamos. Eu quero falar uma coisa para os irmãos e para os irmãos que estão na live também. Temos alguns irmãos da nossa igreja que estão adoentados. Nós orientamos para que fiquem em casa, no período que tem que ficar. Enfim. Talvez possa chocar você, mas eu não recebo nenhum salário da igreja e nunca recebi nenhum centavo desta igreja. O que então me faz falar, entrar, ligar, exortar, orientar, me expor? O que? Fala para mim. O que eu estou ganhando financeiramente? Qual é a minha recompensa financeira? O meu salário? O que? O que eu estou ganhando? O que eu ganhei de me expor com um pai? Não faça assim, não deixa assim, com uma mãe, com um homem, com uma mulher, avisando a você, porque o Espírito Santo de Deus te ama. E o Espírito Santo de Deus incomoda o meu coração. Às vezes eu amo ver filme, um laço de amor. Assistam, é lindo. Eu já falei aqui hoje no almoço da família que nós vamos ter ações de graça e depois vamos assistir juntos. É lindo o filme. Eu amo ver filme, adoro. E eu mais amo com a minha família, com a minha esposa. Eu preparo um momento, a gente fica sentado e assistimos o filme. Quantas vezes a minha mulher olha para mim e ela olha para mim e eu não estou nem aqui. O Espírito Santo de Deus está falando comigo para orar por você. Quantas vezes, no meu momento pessoal, fulano, Senhor, o que tem fulano, Senhor? Ora, fulano. Aí eu falo, pastor, e aquilo, e aquela, e aquele, e aquele outro, e aquele, liga para aquele, manda mensagem, fala com fulano, já falou com cicrano, para avisar você o caminho que você tem que tomar. E o nome disso é amor, meu irmão. Quantas pessoas eu já usei dentro dessa igreja? Manda mensagem, eu uso pastores, eu uso irmãos, manda mensagem, fala com fulano. Uso de estratégia para fortalecer você, para te avisar, porque Deus te ama. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Deus não tem planos de vergonha para o seu povo. Deus não quer que vivamos envergonhados.
Deus não quer que vivamos destroçados. Deus não quer que vivamos de cabeça baixa. Deus não quer que vivamos uma vida destroçada. Deus não quer que os nossos filhos, nosso casamento, a nossa finança, a nossa vida, a nossa igreja seja envergonhada. Por isso que Ele fala conosco. Ele se manifesta hoje para a sua vida. E com delicadeza, com amor, sem constrangimento. Quantas vezes eu oro por uma vida da igreja e fico, Senhor, por quê, Senhor? O que está acontecendo? Fala comigo. E essa semana eu conversei isso com a pastora Kátia, a Helena, que está lá com as crianças. Também não vi ganhar nada para ficar com aquelas crianças todos os domingos lá. Por amor, para que você possa estar aí e ouvir a palavra de Deus. Tudo se foca em amor. E eu conversava com ela que eu estava em oração. E eu estava conversando por uma vida e, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, fala comigo. E eu chorando, eu falei, eu vou levantar um jejum aqui onde eu estou, no meu devocional, eu faço meu devocional aqui. Eu fico clamando, Senhor, me ajuda, o que eu posso fazer? Me mostra o que eu posso fazer. E o Senhor me respondeu. E eu falei com a pastora Cátia, compartilhei com ela, com tristeza. O Senhor falou comigo, claro. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse ao meu coração, ela ama mais o dinheiro do que a mim. E eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, tem misericórdia. Uma vez que eu posso falar, eu estava orando a Deus, eu clamava a Deus por uma mulher dessa igreja. Ela está aí. Está firme, abençoada, crescente. E eu clamava pela vida dela, porque eu tinha falado com ela, e sempre o Senhor usava a pastora Cátia, falou, pastora Cátia, em dia uma intercessão, e essa mulher chegou na intercessão, e eu estava sentado no altar, sentado lá onde era a academia, onde é a academia hoje, no nosso antigo templo, eu estava sentado no altar, ela chegou na intercessão, e eu comecei, e o Senhor falando comigo, fala com ela, e eu falo, Senhor, como eu vou falar com essa mulher? Me ajuda, Senhor. E eu falei, Senhor, que ela escute a tua voz hoje, Senhor. Que ela hoje possa ser sacudida. E, de repente, a Vandilma começou a falar tudo que o Senhor tinha colocado na minha mente. E a Vandilma começou a ser usada por Deus, começou a falar. Minha irmã começou a falar e eu chorava ali no altar. Meus irmãos, Deus tem se manifestado nesta igreja desde o primeiro dia. Deus tem se manifestado no meio da sua igreja desde o primeiro momento. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Reconhece que você não consegue sozinho. Reconhece que você é ruim, que os seus planos são destrutivos, egoístas, pessoais, mentirosos. E que você tem a capacidade de discutir com Deus e pontuar e mostrar para Ele que não, que você tem até certeza porque você está reinventando o Evangelho, reinventando uma Bíblia, reinventando ou tentando reinventar o Evangelho, mas você no fundo e no raso, como eu digo, você sabe que não está dentro do padrão espiritual que você precisa estar. Por isso que o Espírito Santo de Deus hoje fala com você, acerta a tua vida, coloca a tua casa em ordem e serve ao Senhor com todo o teu coração. Se renda a Deus. Coloque a sua casa no altar do Senhor. Priorize o mundo espiritual, que as outras coisas vos serão acrescentadas
diz o Espírito Santo de Deus à igreja. Hoje é dia de ouvirmos e nos quebrantarmos diante da poderosa mão do Senhor. E ouvirmos quais são as diretrizes que Ele tem para nós. Pedro caiu na vergonha. Todos os livros contam isso. E isso ficará na história. Já se passaram 2000 anos, está aqui que Pedro justificou, que Pedro não ouviu e que Pedro foi envergonhado. Deus não deseja isso para você nessa noite, meu irmão. Esses não são os planos de Deus para a sua vida. No que você tem sido avisado e mesmo assim você não tem obedecido? Você acredita mesmo que não terá consequências dos seus atos? Acredita mesmo que o diabo não vai se aproveitar dessa brecha e vai agir na sua vida de maneira terrível? Meu irmão, hoje eu leio todos os jornais aqui dos Estados Unidos, leio do Brasil, enfim. E vi uma reportagem que eu quero ler para vocês. Uma mulher aqui nos Estados Unidos vai em todos os jornais falando do escândalo da igreja de Hillsong. Um homem dizendo que tem um caso com o pastor da Hillsong e mostrando vídeos, fotos. Que vergonha. Isso no jornal ABC News. O diabo ama nos envergonhar. O Senhor Jesus não. Ama nos envergonhar. Colocar os nossos filhos na vergonha. E mesmo que nós tenhamos a habilidade de fingir que nosso casamento está falido, volta e meia a vergonha aparece. O diabo é expert em nos envergonhar. Ele ama quando você não ouve os avisos, porque primeiro dá tudo certo. Fica tudo melhor, tudo maravilhoso. Aí você olha e fala, fiz a melhor escolha, mas depois vem uma vergonha terrível. Eu não sei você, mas eu não quero esta vergonha na minha descendência, na minha vida. O que eu aprendo com Pedro? Um outro ensinamento. Pedro, mesmo depois de ter pecado, ele foi gogó, ele discutiu, ele foi arrogante, ele foi envergonhado, ele foi levado à praça pública, mas Pedro não desistiu. No mesmo livro de Lucas, no capítulo 24, mostra que Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido, no capítulo 24, versículo 12. Pedro continuou. E no capítulo 21 do livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 21, mostra a conversa de um homem envergonhado por tudo que tinha acontecido. Jesus conversa com ele no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Pedro, tu me amas? Depois ele pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Versículo 17, Pedro, tu me amas? Pedro, ele permaneceu, depois de ter
errado, de ter não ouvido sinais, de ter sido arrogante, fui envergonhado publicamente, mas Pedro deu sinais concretos de arrependimento. Eu posso ouvir um glória a Deus nesta noite? Talvez você até hoje, até agora, pagou para ver. Pagou para ver, deu erradinho aqui, mas o pastor falou lá naquela mensagem de... até agora você pagou para ver. Mas hoje você está decidido a obedecer os avisos de Deus. Se você hoje se arrepender, meu irmão, muda tudo. Nós não somos uma religião, nós somos uma fé que prega intimidade, relação. Se prega uma vida relacional, onde o Senhor não quer nada de nós. Nada que você tem, eu não tenho nada de bom. Nada. O Senhor nos impulsiona o tempo todo. Ele só pede para nós o nosso coração e a nossa declaração que somos ruins e que nós somos dependentes das suas orientações. E ele esquece. Eu e você não esquecemos nada, mas ele esquece quando nós nos arrependemos e falamos, Senhor, iniciamos uma nova vida. Então, da loucura para uma nova vida. O Pedro arrogante, doido, é loucura, não ouviu, não é loucura. Pagar para ver é loucura, meu irmão. Pedro pagou para ver, aconteceu, só que ele permaneceu e se arrependeu, meu irmão. A história não acabou ruim para Pedro, porque Pedro se arrependeu. Eu desejo para você nessa noite, que está na igreja, que está na live, que vai assistir depois, eu desejo do fundo do meu coração, e para isso eu só tenho empenhado a minha vida. Se você hoje tomar uma decisão, você não precisa largar, eu vou pensar, é só tomar a decisão e falar, Senhor, eu me arrependo, e me ajuda nessa caminhada de arrependimento, e me ajuda a ouvir a tua orientação. Me ajuda, Senhor. O Senhor vai ao seu encontro. Ele não quer que você seja maravilhoso, ele não quer que você seja mais perfeito, ele não quer que você seja... Ele só quer que você se arrependa e declare que você precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Pedro mudou a sua história e eu desejo do fundo do meu coração que hoje seja o dia determinante para a sua vida espiritual. E que você, que antes não ouvia os sinais, até justificava, que você hoje viva ouvindo e obedecendo os ensinamentos de Deus. O ministério pastoral exige de nós empatia. Empatia. E às vezes, quando nós ainda estamos aprendendo a dosar essa empatia, nós sofremos excessivamente pelas escolhas equivocadas dos outros, porque não ouviram. São incontáveis as histórias de pessoas que não ouvem os avisos de Deus, as orientações espirituais. Incontáveis as vergonhas, incontáveis as exposições,
porque não ouviram o aviso de Deus. Ninguém pode dizer nesta igreja ou em qualquer outra igreja evangélica que não é avisado, orientado sobre uma vida reta diante de Deus. Ninguém, todos já foram avisados, orientados, alertados para viver uma vida santa, reta, de entrega espiritual a Deus. Não pague para ver, meu irmão. Obedeça. E você que não obedeceu, hoje é dia de se entregar completamente e de se arrepender e dizer: fala, Senhor, comigo. Eu ouvirei a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu ouvirei a tua voz. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse ensinamento da vida de Pedro, um homem que não ouviu, pagou para ver, mas se arrependeu, Senhor. Ajuda meu irmão, a minha irmã a viverem uma vida íntegra diante do Senhor. Uma integridade que não é humana, mas é porque ouve a tua voz. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Ajuda, Senhor, aquele que ainda não quer ouvir os teus avisos. E fortalece aqueles que nessa noite estão dizendo: eu preciso mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Fortalece, ajuda nessa nova caminhada. Em nome de Jesus.